Bem-vindos ao canal Expressiva Luz, canal dedicado à leitura de psicografias espíritas kardecistas. Ouçam-nos, curtam o canal, compartilhem o vídeo com os amigos e assinem o Expressiva Luz. Sempre podemos ajudar alguém com uma mensagem de amor e de esperança. A psicografia de hoje nos remete ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E como nós podemos ver hoje, é bem assim mesmo, como Jesus nos ensinou. Devemos ser caridosos para que possamos evoluir melhor. Bom dia. Agradeço antecipadamente a oportunidade de lhes falar. Sou eu, um homem cujo nome não se faz importante dizer, pois se trata de um exercício de humildade, ficar no anonimato. A mensagem é mais o objetivo do que falar sobre mim e minhas peripécias nada dignas. Pertenço a um grupo que frequenta essa e outras casas espíritas pelo país, para aprender novas e melhores lições. Caras lições que podia ter aprendido quando encarnado, mas tal como vou lhes contar, tinha eu outros afazeres menos glorificantes. Hoje, eis que chegou a minha vez de lhes dar o meu testemunho. Fui um homem de posses, não pelo berço, mas porque fui um homem de negócios. Negócios que poderiam ter sido honestos, mas não o foram. Nascido de pais professores, desde a idade mais jovem, antes mesmo da escola, tive acesso às letras. Minha mãe me ensinava a ler e a escrever de um lado, enquanto meu pai me ensinava a economia, as finanças e a acumulação dos bens materiais, suas fórmulas e seus registros, a receita e a despesa e, é claro, os lucros. Na escola, me destaquei pela lucidez das ideias, pela criatividade e pela predileção pelos números. Consegui meu primeiro bem material numa negociação. A meu ver, eram apenas negócios e, de forma fria e calculista, pela norma da transação mais vantajosa, consegui angariar os recursos necessários em banco para subtrair o bem de um nobre senhor que se encontrava em dificuldades financeiras e que precisava muito do dinheiro. Vendeu-me suas terras a preço muito menor, mas muito menor do que valia no mercado justo. Não muito tempo dali, revendi o lote a outro, mas desta vez por valor 4 vezes maior. O lucro obtido valeu para me desvirtuar o caminho definitivamente. Fui juntando posses com o mesmo modo de negociar, e então me fiz proprietário de bens imóveis, animais, gado e cavalos, joias, ouro, quadros preciosos, peças preciosas antigas e muito dinheiro em espécie. Era um fidalgo, sem sombra de dúvidas. Muitas moças me queriam desposar, mas acabei por me apaixonar por uma delas apenas, que ganhou meu coração de assalto desde a primeira vez que a vi. Fui correspondido e nos casamos sem demora. Não tivemos filhos, pois minhas missões me levavam a viagens infinitas e nos meus objetivos não cabiam os afazeres paternos, para a tristeza de minha esposa. O tempo passou e minha existência se tornou de alguma forma mais chata, muito chata e também muito sem graça. Tudo o que eu queria, eu tinha, nada faltava, nenhum problema grave de saúde, nenhum contratempo de que não conseguisse me desvencilhar sem demora. A vida me era farta e invejável em todos os sentidos, mas algo parecia me faltar com frequência. A angústia me assaltava o coração com muita frequência. A irritação morava em minha vida desde que levantava até o anoitecer. Me distanciei da esposa, a tratava com indiferença e desleixo.
Me tornei ainda mais frio nos negócios, e em alguns momentos eu ainda tinha algum rasgo de compaixão. Naquele momento, não restava mais nada. Me tornei implacável e sem coração. Ao emprestar numerário, cobrava juros altíssimos. Cobrava sem piedade e não perdoava a ninguém. Se me pediam um prazo maior ou um relaxamento momentâneo nos pagamentos, eu lhes tornava tudo pior e lhes tomava algum bem ou algo assim, nada caridoso. Do mesmo jeito que o tempo passava, mais ainda a angústia, o desespero me assaltavam o íntimo. Não dormia bem e não conseguia mais me alimentar com a vontade e o prazer de outrora. Algo me incomodava e muito. Mas eu gostava de andar, caminhar pelos parques, pelas florestas e pelas montanhas. Gostava de refrescar o ânimo, oxigenar os pensamentos e aliviar o cansaço da alma pelo cansaço físico das caminhadas. Era a única coisa que me acalmava um pouco o desespero e a solidão. Certo dia, no alto de uma montanha, parei para retomar o fôlego. Me sentei para beber um pouco de água e, olhando a paisagem, percebi uma ranhura no caminho. Me aproximei do espaço e me deparei com um penhasco íngreme, pedras e árvores morro abaixo, sem trilha para caminhar. Imediatamente me assustei por estar tão perto de um perigo tão grande. Acalmei a respiração e voltei para a segurança. Me sentei. E foi então que um pensamento veio com força ao meu cérebro. Seria tão fácil resolver a angústia, fazer parar a solidão, acabar com o sofrimento. Bastava um impulso em direção ao nada, acabar com tudo, encerrar a missão. Eu, pelo menos, achava que era uma missão. Eu costumava planejar tudo na minha vida. Sempre preparar as possíveis nuances dos negócios, antecipar os resultados e ajustá-los aos meus objetivos. Entendi que eu podia resolver meus problemas, mas antes eu precisava deixar tudo arrumado. Deixaria os meus bens para minha bela esposa e depois poderia ir, deixar de viver, acabar com tudo, simples e objetivo. Voltei para casa. Minha esposa me viu entrar e se preocupou novamente, como sempre, com a sombra que pairava no meu semblante, como sempre, sempre e sempre. Sentei-me à mesa após o banho, para a refeição da noite. Quieto, ouvi a prece que ela sempre fazia antes das refeições, mas dessa vez não me irritei. Apenas ouvi. Após a refeição, saí da mesa e me fechei em meu escritório. Fiz os acertos, escrevi as cartas de providências para os bens que possuía e finalmente escrevi a carta de despedida. Me deitei para dormir. Pela primeira vez, adormeci imediatamente, relaxado com a decisão tomada, que considerava perfeita. Me sentia em paz comigo mesmo. E aí eu tive um estranho sonho. Um senhor muito calmo falava-me tranquilamente e me perguntou: "O que queres, meu filho?" O timbre daquela voz me arrebatou o ser, tamanha sua energia. Caí de joelhos e um choro convulsivo tomou-me de pronto, fazendo-me responder: "Quero viver, ser feliz e fazer felizes os que me cercam." E ele respondeu: "Eis que assim será, da forma certa desta vez." Eu acordei desse sono estranho em um hospital. Havia sofrido um acidente vascular cerebral que não me matou, mas me deixou sem ação para o resto dos meus 20 anos seguintes, sem falar, sem andar, sem me expressar. Lúcido, percebia a tudo e a todos, mas sem a condição de me expressar. A carta que havia deixado possibilitou a minha esposa cuidar dos meus bens e posses. Propiciou o pagamento das despesas hospitalares e dos cuidadores que me auxiliavam no dia a dia. Pessoa boa e espiritualizada, reverteu muitos dos meus erros. Descobri que não a conhecia.
restabeleceu a ordem natural dos negócios e devolveu aos que eu havia roubado boa parte dos recursos que precisavam para continuar a vida com dignidade. A avareza se transformou em caridade e resgatou por mim boa parte dos meus débitos, mas apenas resgatou o que não fui capaz eu mesmo de fazer. E aqui estou eu, ao tentar recuperar parte de mim. Sofri muito nos anos que fiquei preso comigo mesmo. Aprendi a rezar com minha esposa, pois ela sempre o fazia para mim. Ouvindo-a do quarto, percebi o quanto fui maldoso. Moral da história? A missão que temos é aquela que pode auxiliar. Sempre será. E a avareza, o egoísmo, são apenas a nossa inferioridade que aflora para nos colocar à prova e nos ajudar a ser pessoas melhores. A minha história é apenas mais uma, mas que acredito ser importante para que façam o que é preciso antes que seja tarde demais. Aprendam quando puderem, o quanto puderem, e aprendam sempre. Façam o melhor e que Jesus os abençoe. Agradeço novamente pela oportunidade de confessar os meus pecados. Até a próxima.